Deb, mas o amor nunca dá certo pra mim. Eu tenho escutado isso dia após dia nas mesas que vão falar de relacionamentos. Então, pensando nessa dor de vocês, eu decidi abrir essa live pra gente dar uma fortalecida na musculatura emocional. Então, chega comigo, quem tá assistindo no gravado dá uma adiantada porque eu vou receber o pessoal do ao vivo. E vamos lá, né? Boa noite, quem estiver aqui comigo chegando, sejam bem-vindas. Vou dar um tempinho pro pessoal entrar pra gente começar a conversar. Olá, gurias, boa noite. Hoje vamos falar de amor, então, essa grande polêmica do tarô, esse baita abacaxi que a gente vive descascando nas consultas de tarô. O que eu posso esperar da pessoa com quem eu tô saindo? Será que essa pessoa gosta de mim? Será que é a pessoa certa? Será que é a minha alma gêmea? Ai, meu Deus, são quantas perguntas, né? Boa noite, Marciele. São tantas perguntas e nenhuma resposta. Então hoje a gente vai dar uma trabalhada aí nas ideias de vocês sobre amor e vamos pensar juntas maneiras, soluções e principalmente fortalecer a musculatura emocional de vocês. Boa noite, Aline. Convidem as migas aí que estão meio descornadas também para live. Essa semana eu só atendi caso de UTI amorosa, então eu acho que essa live vai vir em bom tempo de alguma maneira, né, pro pessoal, porque tá sendo bem cabeludo. Boa noite, Lê. Eu atendi 2 casos que me marcaram bastante essa semana, um mais que o outro, inclusive, e vou comentar assim por alto, sem expor detalhes, obviamente, mas assim, esse que eu vou comentar pra mim é o que bate mais nas queixas de vocês, do tipo assim, ó, eu sou uma mulher independente, eu sou uma mulher bem resolvida, eu tenho minha carreira, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida, mas parece que eu não consigo fechar com ninguém. E ao mesmo tempo, por outro lado, né, o outro caso que me marcou bastante também, que eu acho que fala muito com vocês, é aquela coisa assim, ó, de eu tenho uma meta de relacionamento, mas quando aparece alguém que me dá alguma atenção, que me dá algum afeto, eu me sinto desviada da minha meta, eu aceito e tolero erros do outro, eu fico numa relação que não é boa e quando essa relação termina, meu Deus, o meu mundo caiu. Então a gente tem essa divisão importante, mas mesmo com essa divisão tem um eixo central aqui que às vezes vocês não percebem quando a gente fala de amor, que é o quê? A gente tende a abrir o coração pro afeto e se colocar vulnerável. Isso é um ato de muita coragem quando a gente se envolve com alguém. Que é aquele momento que não só tu abre a tua intimidade, tu abre a tua casa, tu abre teu coração, tu abre as tuas emoções para alguém que tá chegando de fora. E que talvez tu não conheças totalmente, tu ainda vai ter algum tempo para conhecer essa pessoa, para saber quem essa pessoa é, como é que ela age, como é que ela se comporta, se ela vai ser recíproca contigo ou não. Então tem todo um processo aí em que a gente tá meio vulnerável, né? Aquela vulnerabilidade de repente quebrar a cara. Pode acontecer. Boa noite, Lebise. O que acontece, pessoal? A primeira pergunta que eu quero começar a live já, assim, arrancar a live já voando baixo. O que procuramos no amor? Tu sabes o que tu estás procurando no amor? Que relacionamento é esse que tu projeta pra ti? É um relacionamento sério, é um relacionamento aberto, é um relacionamento mais leve ou é só contatinho? O que tu tá projetando no amor? E aí, em cima dessa pergunta a gente vai conversar horrores hoje. Então, pensa aí, o que eu tô procurando no amor? Que amor é esse que é do tamanho do que eu quero? A Nandinha, eu vim falar de amor por essa Dinda maravilhinda. Não sei se a pauta era bem essa, mas eu só sei falar dessa Bela que vem mudar nossas vidas. Ai, minha comadre, tô louca pra ver minha Bela no mundo. Eu tô vivendo pra isso, né, Fernanda, tu sabe? É outro amor, mas é um amor que vai ser muito recíproco. Ai, ansiosa. Então, assim,
voltando para nossa pauta dos amores românticos, né? Não dos amores de Dinda pela afilhada. A nossa procura no amor, ela diz muito e ela tem que ser a nossa bússola. Se eu tô procurando um relacionamento sério, não vai ser com o contatinho que esse contrato vai fechar, muito possivelmente. E eu tenho que ter o pé muito no chão com relação a isso, porque a gente tende a romantizar as coisas porque, mas a pessoa é legal comigo, a pessoa me trata bem. Tá, tudo bem, mas é muito fácil tu tratar bem, tu cuidar de uma pessoa que é só o teu contatinho do final de semana, que tu vai ver no final de semana e depois, vários beijos, meu amor. É muito fácil, né? Então, ter essa noção do que eu tô procurando é importante. Então, eu separei alguns tópicos para te ajudar a pensar. Na verdade, eu quero mais te provocar do que qualquer outra coisa. Primeiro ponto, eu preciso perceber na pessoa que tá ali no meu alvo, né, no meu pretendente, na minha pretendente, o real interesse dessa pessoa. E quando eu falo de interesse, gente, não é mandar a figurinha do bom dia no WhatsApp, tá? Porque a figurinha do bom dia no WhatsApp, tu pode ter uma lista de transmissão. É interesse real, sabe? É aquela pessoa que assim, vocês passaram alguns dias sem se falar e beleza, mas quando a pessoa te procura pra conversar, ela vai de fato se entregar pra conversa, ela vai de fato estar ali se colocando. Não é aquele interesse, por exemplo, vou dar um exemplo muito baixo, mas vocês vão me entender. Sabe quando tu conhece alguém no Tinder, no Grindr, no onde for, no Happn, no Badoo, essas redes que vocês usam, tá? Eu tô banida do Tinder, então eu não posso opinar muito, eu não tenho lugar de fala. Mas enfim, tu conhece a pessoa, aí começa a troca de mensagens, né? Oi, tudo bom? De onde é que tu é? O que tu tá procurando? Tá solteira? Tá casada? Tem filho? Tem cachorro? Mora sozinha? Aquelas perguntas clássicas, né? Que a pessoa tá pedindo um dossiê teu pra ver qual é a possibilidade de alguma coisa acontecer ali naquele mesmo dia. Porque geralmente quando o papo rende é porque é pro mesmo dia. Só que não são perguntas 100% interessadas. O interesse daquela pergunta, a gente sabe que naquele primeiro momento é partir pros lençóis. Ninguém aqui é criança de imaginar que vai ser outro tipo de assunto, né, gente? Embora, às vezes, a gente acaba conhecendo pessoas que vão ter outra conversa, né? Aquela conversa mais boba, de que tu gosta de assistir, quando tu vai ver um seriado, e etc, etc. Mas, enfim, eu consegui definir que interesse é esse que a pessoa tem, me ajuda muito. Então, assim, é aqui que o ponto crítico de vocês. Por que eu digo ponto crítico? Porque às vezes vocês entendem o bom dia do gatinho, da gatinha, como, ai meu Deus, me ama, me quer. Ai, deu like na minha foto, me quer pra sempre, vai casar comigo. Para com essa palhaçada. Não é assim que funciona, tá? Então, é perceber interesse mesmo. É pensar, por exemplo, assim, sabe a tua amiga que te manda às vezes mensagem altas horas da madrugada porque sonhou contigo e acordou assustada achando que podia ter alguma coisa errada acontecendo? É desse tipo de interesse que a gente tá falando. Não é o interesse de, oi gatinha, tudo bom? Tudo bom? Tá fazendo o quê? Ai, não tô fazendo nada. Ai, vamos se ver? Ai, vamos. Aí, meu bem, a pessoa não tá querendo amor, a pessoa está querendo um iFood, né? Entrega rápida. Às vezes a entrega nem é rápida, né? Porque às vezes a própria pessoa se entrega no teu portão, mas enfim, casos e casos. Então é importante a gente conseguir perceber de uma forma bem realista, sabe? Não ficar produzindo ideias. Eu gosto muito da ideia que alguns teóricos têm, que o amor, ele às vezes se assemelha à loucura, porque a gente começa a projetar coisas, a gente começa a imaginar coisas que não estão lá. Por exemplo, vamos falar das migas. Vocês já devem ter tido aquela amiga que chega e te diz assim, ai, mas é certeza lá que o Joãozinho tá afim de mim, que a Mariazinha tá afim de mim. E tu tá vendo que não parece tá afim, que pelo contrário, é a tua amiga que parece tá afim da outra pessoa, né? Tu escuta, tu acolhe como amiga, né? Tu tenta dar um toque, mas sei lá, eu achei que ele tava saindo com outra pessoa, ou eu achei que ela tava saindo com outra pessoa. Tu tenta dar aquela despistada pra ver se a amiga cai na real, mas a amiga parece que tá naquela coisa. Não, mas ele tá afim de mim, ele tá me querendo. Isso aí, muitas vezes, é o quê?
É a tua amiga que tá afim da pessoa, mas ela tá projetando que a pessoa tá afim dela, sei lá, porque deu like na foto, porque viu o story, ou porque comentou alguma coisa no Face, no Insta, sei lá eu. Então, assim, isso não é interesse real, né? Isso é algo que eu tô projetando no outro. E isso acontece muito quando a gente tá envolvida, porque a pessoa parece ser super diferente, muitas vezes a conversa com ela é menos profunda do que a conversa que eu tenho com a moça da mercearia quando eu vou comprar o meu pão pro café da tarde. Então é trazer esse senso crítico, mesmo que ele seja dolorido, pra não entrar em armadilha, porque às vezes pra tu fugir da armadilha, minha filha, tu vai ter que suar um pouquinho, né? Segundo ponto, gente, eu essa semana atendi... Não, é sério. Presta atenção nisso, nada contra o meu próprio trabalho, mas já sendo contra, tem coisa que eu simplesmente cancelo, sabe? Não dá. Tive três, não foi um, não foi dois, foram 3 casos da pessoa mandar o Pix da pergunta avulsa, né? Você sabe que eu tenho as perguntas avulsas, uma por 50, 3 por 100. É só mandar no WhatsApp, manda o comprovante com a pergunta e eu vou te responder no primeiro buraco. Então não precisa de combinação, não precisa de nada. Então o pessoal já chega com o comprovante. E aí, nesses 3 casos, a pergunta era sobre amor, era sobre a pessoa que estavam querendo, porque a pessoa não estaria respondendo perguntas, não estaria respondendo mensagens no WhatsApp. Tá, antes de fazer a leitura, eu fiquei meio assim, tá, a pessoa disse que não brigou, esse é um dos casos. A pessoa disse que não brigou, disse que tiveram um encontro no final de semana e que domingo conversaram legal, isso era terça. E aí, de segunda pra terça, mas tá muito... O que tá acontecendo? Aí eu perguntei pra pessoa, tá, vem cá, vocês tiveram, não brigamos, não teve nada. Quando foi a última vez que tu trocou mensagem com essa pessoa? Ah, eu mandei bom dia e ele não respondeu ainda. 2h da tarde. Gente, assim, tem horas que eu tenho vontade de pegar vocês e sacudir, sabe? Fazer que nem a Márcia Sensitiva. Para de ser louca! Cara, se tu mandou bom dia, a pessoa não te respondeu até as 2 da tarde, ela deve estar ocupada. Tipo, o WhatsApp não é uma coisa que a pessoa vai ficar o dia inteiro com a porcaria da janela aberta. Ela não tem obrigação de te responder na hora. Tipo, sei lá, a pessoa tá ocupada, tá trabalhando, tá dormindo, tá com dor de barriga, esqueceu o celular em casa e foi pro trabalho. Quantas mil coisas podem ter acontecido essa porcaria de celular e a pessoa não tá conseguindo te responder? Ah, mas não respondeu o meu bom dia. Primeiro que isso não quer dizer que seja desinteresse por parte da pessoa, né? Porque estão só ficando, passaram o final de semana, bem dizer, junto. Mas isso não quer dizer que a relação acabou. E, tipo, ela tava desesperada. O que eu fiz? Eu devolvi o Pix e disse pra lá, minha filha, vai esperar um pouco, porque tá cedo pro surto, sabe? Se ele sumir por 48 horas, ninguém teve notícia, não postou nada em rede social, aí tu chama a polícia, mas antes disso... É loucura. Então, isso entra nesse processo de eu estar projetando o que eu espero do outro. E eu, de certa forma, perder o controle do que eu tô esperando. Né? A gente tem que ter um pouquinho de senso. E aí eu até brinquei com uma dessas 3 meninas, porque essa pra mim foi o caso mais grave. Mas tem um meme rodando aí, não sei se vocês já viram, um meme de TDAH que... A pessoa diz assim, desculpa, eu não respondi sua mensagem porque eu estava dissociando. E esqueci o celular, não sei o que. E eu brinquei, né? Eu mandei e disse assim, vê se não parece eu às vezes. Porque às vezes o pessoal me manda mensagem quando não é, função de agendamento, coisa assim. A pessoa me manda mensagem, tem vezes que eu levo 3, 4 dias para responder porque eu simplesmente me esqueço que tem mensagem ali para responder. E não quer dizer que eu tô desinteressada, que eu não gosto das pessoas, né? E todo mundo leva numa boa. Por que quando é o macho de vocês, vocês quase morrem? Alguém me explica. Se alguém tiver uma explicação, manda aqui nos comentários pra eu entender que dinâmica é essa, que a pessoa não respondeu meu bom dia e eu vou parir um gato. Não faz sentido. Deixa eu ver aqui que tem gente mandando pergunta... Ou eu já fechei um ciclo, isso foi algo mais positivo ou negativo? Não sei como é que tu tá te sentindo sobre isso. É isso que tu tens que pensar. Como é que tu tá te sentindo sobre isso? Bom,
E aí, gente, a gente tem que deixar essa ansiedade de lado e a gente tem que se deixar ser procurada também. Porque senão, o que que acontece? Eu tenho visto muito as consulentes afogarem os parceiros. E quando eu digo afogar os parceiros, no sentido assim, ó, se viram no sábado, tiveram aquela curtida louca, aquela noite caliente, sabe? Algemas e chicotes. E no dia seguinte, se a mensagem não aparece, já começam as gurias. Manda mensagenzinha, manda letra de música, manda um áudiozinho e pergunta como é que tá. Tchê, não deu tempo nem da cama esfriar ainda, sabe? Espera, deixa a pessoa te procurar. Não dão tempo pro outro sentir saudade. Saudade é uma coisa que ajuda muito na relação. Mesmo que seja só o contatinho. É aquela coisa assim, ó, tu foi lá pro fervo no sábado, minha filha, mostra o serviço e deixa essa pessoa sentir tua falta. Não vai ficar desesperada porque domingo, 8 da manhã, ainda não bateu o WhatsApp. E o pessoal se desespera. E aí não se deixam ser procuradas. Aí começa aquela procura constante. Aí fica o quê? A famosa fama de a louca, a chata, a insistente, a psicopata, a stalker e tudo aquilo que a gente odeia, né, ser chamada, porque mal ou bem a gente escuta alguém falar, ai, a minha ex era louca, a gente sai correndo, né, não sei vocês, mas eu quando escuto a história da ex louca, ó, eu já dou no pé porque eu já sei que a louca não é ela, e aí a gente começa a reproduzir isso de alguma maneira, porque não dá tempo pro outro sentir falta. Tu nem foi embora direito, sabe? A fumacinha do teu carro ainda nem saiu do ar ali da frente da casa da criatura e tu já tá esperando. Cadê a mensagem do WhatsApp? Espera, deixa eu te procurar. Outra coisa, a gente tem que estar pronta para oferecer o nosso melhor. E quando a gente fala de estar pronta para oferecer o nosso melhor, entra uma pergunta muito importante. Eu sei reconhecer os meus erros dentro dos relacionamentos? Onde é que eu erro? Eu sou insegura, eu tenho ciúme, eu gosto de atenção exclusiva, eu gosto que me banquem. Onde é que eu tô tendo algum tipo de atitude que eu mesma não aprovo ou que eu não aceitaria do outro, mas que eu faço? Então eu tenho que saber muito bem o que eu tenho de bom para oferecer e o que eu tenho de ruim também, porque isso vai me dizer muito sobre o tipo de relação que eu vou fechar com as pessoas. E sobre o tipo de parceiro que vai me aceitar sendo como eu sou. Então, não é só sobre, ai, coitadinha de minzinha, ele saiu comigo fim de semana e sumiu, ele nunca mais me mandou uma mensagem. Ok, mas e tu? O que tu tinhas pra oferecer pra essa pessoa, né? Tu ofereceu o teu melhor, tu ofereceu o teu pior? Será que o que a pessoa tava procurando era o que tu tava oferecendo? A gente tá vivendo um período difícil pra relacionamentos, porque assim... Hoje em dia, diferente de antigamente, que o pessoal casava muito cedo e tinha que sustentar o casamento a pau e corda, porque a gente sabia muito bem o que as nossas mães, avós, bisavós passavam no casamento, porque era surra de marido, era chifre, era tudo. E assim, ó, não podia nem reclamar. Hoje a gente tem voz para se divorciar, a gente tem voz para reclamar quando o relacionamento tá ruim. Só que isso também, essa liberdade toda, fez com que as nossas relações se tornassem mais livres, literalmente. Então, assim como nós temos a liberdade de escolher com quem a gente tá, os outros também têm liberdade de escolher. E às vezes a gente ainda cai naquela ideia meio furada de achar que porque eu conheci alguém na festa ou porque eu conheci alguém na internet, a gente vai começar a sair e dessa saída vai virar amor... E aí vai casar e vai ter filhos. Tipo, a pessoa tá te dando um oi na balada, tu já tá imaginando o vestido de noiva, o nome dos filhos, que raça de cachorro que vocês vão adotar, se vai ter gato. Essa ideia da escalada não existe, gente. Isso daí é uma coisa que botaram na cabeça de vocês. A construção de uma relação vai partir de duas pessoas. Então a gente tem um grande problema que é a responsabilidade afetiva. E onde é que bate a responsabilidade afetiva? Porque geralmente a mulher tende a ter um pouco mais de responsabilidade afetiva. Não é regra, tá? Mas na maioria das vezes a mulher se compromete mais com a relação do que o homem. E aí do outro lado, tu pode ter um cara que realmente se compromete, se responsabiliza, mas muitas vezes pode ter alguém irresponsável.
Essa semana eu escutei de uma consulente, eu achei genial, assim, a analogia que ela disse. Ela disse que o mundo se divide entre duas pessoas, os responsáveis emocionais e os irresponsáveis emocionais. O problema é que a gente só se encontra com o que é do outro lado do muro. Então, uma pessoa responsável encontra uma irresponsável e aí a coisa não dá certo. E realmente é essa dança que a gente tem feito ultimamente. Então é importante, como eu falei lá no início, a gente perceber o interesse do outro para saber se a gente está falando de alguém que tem responsabilidade afetiva ou não. E aí é saber farejar, porque tem horas que tu vai ter que confiar no teu instinto. Tem parceiros, e aí eu vou contar uma história minha pra vocês. Eu conheci uma vez uma pessoa que, ai, nossa, inteligente, cheiroso, gostoso, maravilhoso e emocionado. Era do tipo do emocionado. Eu pensava, meu Deus do céu, eu não vou ter jeito com isso. Porque eu sou uma pessoa assim, ó, vamos devagar com a dor, porque a santa é de barro. Eu, pra fugir, é um tapa, né, gurias? Eu falo mal do ghosting, mas às vezes sou eu que faço. Enfim, defeitos colocados em live. E aí a pessoa tava naquele balangandã, né? E eu pensava assim, não sei se eu confio nesse emocionamento todo. Eu acho que essa pessoa é daquele tipo empolgada, mas que no fundo, o vento bateu, o interesse vira. Mas fui cozinhando em banho-maria. Ai, vamos combinar, vamos não sei o que. Eu fui cozinhando. Um belo dia a pessoa sumiu. Eu pensei, acho que eu cozinhei demais, né? Tá, beleza. Uma semana depois encontrei a pessoa no mesmo lugar onde a gente se conheceu, com outra pessoa. E com o mesmo comportamento empolgado. Então, assim, aquela empolgação, aquela coisa louca, aquele não sei o quê. Eu, querido, teu emocionamento, então, ele é global. Não quer dizer que tu tá naquele momento que tu tá com a pessoa, tu tem essa motivação intensa, essa coisa louca, mas depois que a pessoa saiu da tua frente, que tu já tá com outra pessoa, tu tem a mesma emoção. Opa! Então, assim, às vezes a gente tá lidando com pessoas que são totalmente irresponsáveis. Pra mim, aquilo ali era uma falta de responsabilidade, porque tudo bem de ser empolgado e tudo mais, mas quando a gente fala de relacionamento tem que ter aquela brecha de não, eu não quero nada sério, né? Vamos fazer a coisa direito. E aí, quando a coisa evolui, gente, tem uma postagem aqui no meu perfil, vocês devem ter visto, porque foi uma postagem que o pessoal comentou bastante no inbox depois, que fala sobre as linguagens do amor. Eu recomendo que todo mundo leia aquilo ali, porque a maioria das vezes que eu não entendo a demonstração do outro e me desespero, é porque eu não tô sabendo qual é a linguagem do amor que aquela pessoa fala. O que são as linguagens do amor? É a maneira que eu expresso a minha afetividade pelo outro, é a maneira que eu demonstro meu interesse pelo outro. Então, a gente tem o pessoal que é mais da fala, que vai dizer que gosta, que vai dizer que tá afim. A gente tem o pessoal que vai agir, né? Que de repente, sei lá, tu vai ter aquela noite caliente com a pessoa e a pessoa fez um cafezinho da manhã pra ti, tá de alguma maneira demonstrando algo. Tem pessoas que vão ser muito mais do presentinho, né? Então, de repente, sei lá, tu vai sair com o contatinho te recebe no carro já com presentinho, tu fica, tem coisa aí, sabe? Então, entender a linguagem do outro é importante. E também entender a linguagem do desinteresse, porque às vezes a pessoa tá deixando o desinteresse claro, que o interesse é puramente sexual, que o foco é só o rolezinho e vocês estão achando, amor da minha vida, príncipe encantado. E aí o problema acontece. O que é importante quando eu vou buscar um novo amor, quando eu vou buscar uma relação? Eu tenho que trabalhar as minhas inseguranças. Porque assim, gurias, agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, tá? Quem se sentir desconfortável pode me xingar aqui nos comentários, fica à vontade. Às vezes a gente traz algumas feridas afetivas de relações anteriores, né? E essas feridas afetivas, elas são muito perigosas porque elas fazem eu passar por muito perrengue. Do tipo assim, sei lá, vamos dizer que tu teve um relacionamento tóxico com alguém que de alguma maneira fez a tua autoestima diminuir. Só um exemplo, tá? Aí tu sai desse relacionamento com o coraçãozinho todo quebradinho. E esse quebradinho vai envolver: será que eu mereço ser amada por alguém? O quanto que eu mereço de amor dos outros? A pessoa que me quebrou me dava pouquinho, e tava bom assim, eu gostava, então talvez eu possa me contentar com menos do que eu mereço. Se eu não sou tão boa assim, aí vem a autoestima baixa. Se eu não sou tão boa assim, eu posso aceitar um amor um pouco menor só pra eu não ficar sozinha. E aí o medo da solidão e essa fragilidade toda já te fazem entrar na arena
cometendo erros. Porque aí o que vai acontecer? Às vezes tu vai ter um amigo, uma amiga que tem uma aproximação maior contigo, que não tem interesse romântico, mas tem aquele afeto, às vezes de quase irmãos, e tu tá vendo cabelo em ovo, tu tá imaginando que a pessoa tá super afim de ti, às vezes tu nem seria afim daquela pessoa, mas tu começa a olhar pra pessoa com outros olhos. Já pensou se de repente a gente fechasse um contrato, né? Se a gente ficasse... E não tem nada ali, não tem absolutamente nada. A pessoa tem um carinho por ti, como pessoa, como amigo, como amiga, mas tu já tá inventando todo um romance na tua cabeça, porque tu já trazes contigo essa dorzinha que qualquer migalha afetiva pode te preencher. Então a gente não pode ter medo da solidão, tá? A gente não pode ter medo da solidão, não pode ter medo de olhar pra nossa autoestima mais baixa e querer mais. Porque assim, gurias, o problema da autoestima é que muitas vezes vocês são um colar de diamantes e estão se jogando no chiqueiro, tá? E quando eu falo do chiqueiro, eu não tô falando aqui de aparência física, eu não tô falando aqui de vida financeira nem nada, eu tô falando de pessoas que não vão te dar a afetividade que tu tá procurando, que não vão te dar um amor do tamanho que tu vai dar, que não vão te dar a atenção que tu tá procurando, que não vão te dar o companheirismo que tu tá procurando. Então a gente olhar para as nossas feridas emocionais de relações anteriores é extremamente importante para que quando eu entre em novas relações, eu não entre de cabeça correndo risco. Porque assim, ó, meu pai tinha uma expressão que eu achava horrível, mas que eu vou falar aqui, que é mergulhar de bunda de fora num precipício de pintos. Vai dar porcaria, entendeu? Não tem o que fazer. Tu vai levar a pior, porque tu tá ali vulnerável, tu tá ali com teu coração em carne viva e jogando um salzinho pra ver se arde, né? E aí, claro, tem toda essa coisa de a pessoa tá me dando um pouquinho de afeto e eu já penso que me ama pra sempre, quer casar comigo. Não, tu merece mais, sabe? Tipo, para de querer um Fusca se tu pode andar numa Ferrari. É nesse sentido. Então, outro ponto importante da gente olhar para essas feridas emocionais é tu também não levar bagagens pesadas pra relação. Porque muitas vezes a gente já sabe como funciona, a gente já sabe onde aperta o calo, mas quando a relação começa a ficar mais séria, tudo aquilo que eu joguei pra baixo do tapete começa a aparecer. E aí aquela minha insegurança, aquela minha autoestima baixa, aquela minha coisa da migalha, gritam na forma de quê? De ciúme, de fiscalização, de 24 horas chamando a atenção da pessoa na rede social, no WhatsApp, quer conversar o tempo todo. Se a pessoa não disser que foi no banheiro cagar, eu vou ter um surto psicótico achando que ele fugiu do país com a loira do tchan, sabe? Aquela coisa assim. Então é importante tu largar essas bagagens e partir do novo. É óbvio que aqui a gente não tá falando de um processo simples nem de um processo fácil. É uma coisa que a gente vai ir se trabalhando aos poucos, vai se observando, vai pensando da onde veio isso, né? E aí eu comento que eu nunca me esqueço, eu já comentei com vocês numa outra live sobre amor, que eu tive um relacionamento bem tóxico no passado, sim, com uma pessoa super narcisista. E quando eu saí daquele relacionamento, eu tinha decidido que eu nunca mais ia me relacionar, sabe? Nunca mais eu queria nada com ninguém, porque a pessoa me sufocou de uma tal maneira que assim, ó, não dava. E aí quando eu tive um novo relacionamento pós-término com essa criatura do capiroto, eu percebi que eu tinha alguns comportamentos que replicavam o que eu tinha que fazer pra esse tóxico, sabe? Do tipo, tinha que mandar mensagem se eu fosse sair, tinha que dizer onde é que eu ia, que hora eu pretendia voltar. Então, às vezes, eu tava indo no mercado e eu tava mandando mensagem pra criatura dizendo, tô indo no mercado, tá? Daqui a pouco eu tô de volta, vou deixar o celular em casa, mas não fica preocupado, quando eu chegar eu te mando mensagem. E aí um dia a pessoa com quem eu tava me disse, tá, por que tu me dissesse isso? E aí eu fiquei, né? Por que eu disse isso? Mas porque eu já tava naquele ritmo. Então era uma ferida que eu trazia comigo de ter que dar satisfação de tudo. Imagina a Débora, porra louca, do jeito que é dando satisfação. Vocês conseguem imaginar isso? Nem eu, mas eu dava.
Imagina a Débora de 20 e poucos anos, saída de um relacionamento extremamente turbulento, sabe? Então, isso aconteceu, foi uma ferida que eu carreguei por um tempo. E quando eu entendi que aquela ferida não fazia sentido nenhum, eu deixei pra trás, sabe? Eu entendi que em algum momento eu realmente vivi algo que foi bem doloroso, algo que mexeu bastante com a minha autoestima, mas que era passado. E que era um peso que eu não precisava mais carregar. E que a partir dali eu não faria mais, até porque era uma coisa que não conversava comigo. Então eu tenho que saber muito claramente o que eu quero pra mim, sabe? Que tipo de relacionamento é esse que eu quero pra mim, pra que eu me adeque também a esses padrões e eu não fique caindo em armadilhas do passado. Retomando a nossa pergunta lá da abertura, agora eu vou brincar contigo, tá? Se tu quiser pegar um bloquinho, pega, senão a gente vai fazer de cabeça, eu vou fazer uma brincadeira contigo, mas antes eu vou te lembrar. O que procuramos no amor? Que tipo de relacionamento é esse que eu tô querendo? É um relacionamento sério? É um relacionamento mais solto? É um relacionamento aberto? É um trisal, quadrisal? Eu quero ir pro surubão? O que eu quero fazer da minha vida emocional falando, né? Afetivamente, romanticamente. O que eu tô buscando como meta afetiva? Pensado isso, a gente também tem que projetar que tipo de pessoa é essa que vai ocupar o outro lado da relação, né? E também saber quem a gente é. Falamos de muitos pontos, eu tenho certeza que quem tá aqui desde o início já revirou várias gavetas aí se pensando, mas a gente também tem que olhar para o outro lado, né? Tem que pensar bem o que a gente quer da pessoa que a gente vai trazer para nos acompanhar. Então, assim, atenção nas distrações. Eu botei aqui como tópico, atenção nas distrações. O que são as distrações, gente? Eu quero um relacionamento. Vamos criar aqui uma historinha. No meu caso, eu quero um relacionamento com uma pessoa inteligente, que tem a vida feita, que não enche o meu saco. E é isso que eu quero, tá? Tem que gostar de andar cheiroso, porque eu gosto de gente cheirosa. Não precisa ser grandes bonitezas, mas tem que ser cheiroso. Eu gosto de homem alto. E pronto, né? Desenhei ali a imagem da pessoa que eu quero. Tem que parecer com o Leonardo DiCaprio e... né? Não, o Leonardo DiCaprio ele não gosta de mulher velha, né? Ele só gosta de novinha, já passei da idade. Mas enfim, projetei o que eu quero pra mim a respeito do outro, né? Como é que é essa pessoa. Mas aí, de repente, eu vou pro barzinho na sexta-feira, depois do feriado de Rio Grande, e aí eu conheço um cara que ele não parece muito com o Leonardo DiCaprio, ele parece mais, sei lá, com o Bussunda, mas beleza. Ele não é muito cheiroso também, ele tem meio um bafinho. Ele não é muito inteligente, mas ele conversa legal, ele é engraçado, sabe? E ele é baixinho. E não tá querendo nada de sério com ninguém. Pô, mas é uma pessoa legal, a gente tá tendo uma troca massa. A gente foi ali no carro dele dar uns peguetes, foi legal. De repente, eu já me vejo enrolada numa distração que não tem nada a ver com o que eu tô procurando. Esse é o erro que todo mundo comete. E por que eu tô te falando disso, das distrações? Porque a gente fica pensando muito no amor como a gente aprendeu o amor na vida, né? A gente aprendeu o amor vendo as histórias da Disney, a gente aprendeu o amor vendo as novelas da Globo, a gente aprendeu o amor pelos filmes de Hollywood, em que tudo é tão perfeito, em que tudo é tão encaixadinho. Tem até uma crisezinha, mas eles se reencontram e no fim dá tudo certo. E aí a gente projeta esse padrão afetivo, sabe? Como se a pessoa fosse aparecer do nada e aí a gente fosse se conhecer e aí vai dar tudo certo. Pode ter uma crisezinha, mas no fim vai ter o felizes para sempre. E, gente, o amor, ele parece muito mais com um RH, recursos humanos, do que propriamente com essa coisa do príncipe bonito no cavalo branco. Boa noite, Jersey. Por que eu te digo isso? Se tu definiu o que tu quer pra vaga de companheiro, pra vaga de companheira, é esse o currículo que tu vais aceitar. Se tu tá contratando na tua empresa um engenheiro, tu não vai pegar currículo de psicólogo, de professor, de tarólogo, tu vai querer o currículo de engenheiros, porque a vaga que tu tens é para engenheiro. Então, se a vaga que eu tô abrindo para ser meu companheiro é uma pessoa que tem que ter tal e tal e tal requisito mínimo
para participar da minha vida, tudo que não encaixa nisso, não é que eu não vou dar uma olhadinha naquele currículo, né, minha filha? Eu vou olhar aquele currículo, mas bem de pertinho, assim, ó, suar a camiseta no currículo, mas eu vou descartar o currículo. Vai, meu bem. Aquele famoso, enquanto eu não acho certo, eu me divirto com os errados. Tá tudo certo, a gente se diverte, somos adultas e adultos, temos necessidades fisiológicas, precisamos aí, né, dopaminar a vida, e a atividade sexual é uma ótima maneira de dopaminar. Mas isso não quer dizer que eu vou jogar meu coração de presente pra criatura que não tem nada a ver comigo, né? Então lembra sempre da história do RH. Qual é o tipo de currículo que tu tá aceitando? Ah, eu quero currículo de psicólogas. Então tu só vai pegar currículo de psicóloga. Não é da engenheira, não é da nutricionista, não é da fisioterapeuta, não é da advogada. Bem definida. E aí, eu brinco muito em consulta, e algumas pessoas que estão aqui na live já escutaram essa história, que eu digo que o amor é que nem comprar um carro. Tu vai na loja comprar o carro, tu sabe mais ou menos quanto tu tem disponível para gastar, ou quanto tu pretendes gastar no carro que tu queres, e tu tens uma ideia do carro que tu quer. Ah, eu quero que seja um carro de tal maneira, tem que ser sedã, tem que ser hatch, tem que ser vermelho, tem que ser azul, que cor de carro tu quer e tal, pararás. E aí tu chega na loja e tu vais analisar as opções que tu tens de carro. Pronto e simples, né? Às vezes o amor vai ser como comprar um carro. Então hoje a gente vai brincar com a história do relacionamento do carro, tá? Então nós vamos todas, que estamos aqui na live agora, para a loja de carros, tá? São seminovos, tá, gurias? Então são carros que já deram uma rodadinha, eles podem até ter algum defeito, mas não é nada demais. Seminovo, né? Não temos carros novos aqui, até porque a gente já passou da idade. Até nós somos carros seminovos agora, né? Mas enfim, o modelo do carro que eu pretendo, que modelo que eu quero? Eu quero um Gol, eu quero um Corsa, eu quero um Jeep, eu quero... O que eu quero? Então o modelo do carro que eu tô procurando vai ser o tipo de relacionamento. É aí que entra o teu bloquinho pra tu anotar se tu quiseres. Que tipo de relacionamento é esse? É o relacionamento sério? É o contatinho? É a amizade colorida? É o quê? Que modelo de carro? Que tipo de relacionamento? Pensou? Isso a gente já tá conversando desde o início da live, mas vamos em frente. Depois que eu penso o modelo, eu tenho que pensar que tipo de acessórios eu quero que esse carro tenha, né? Então, eu quero com trava elétrica, eu quero com direção hidráulica, eu quero que a marcha seja manual ou eu quero que a marcha seja aquela automática. Com ar-condicionado ou sem? Tem que ter alarme já ou eu mando fazer? Quero com aparelho de som ou sem? E esses acessórios do carro, trazendo para o romance, são as qualidades que eu quero da pessoa com quem eu pretendo me relacionar. Que tipo de qualidades eu quero na pessoa dos meus sonhos, né? Na pessoa que eu tô desejando. Eu quero que seja moreno alto, bonito e sensual. Como é que é essa pessoa? E aí não só qualidades físicas, mas principalmente as qualidades para a relação. Como é que essa pessoa se comporta, ou como é esperado que se comporte? Eu quero mais introvertido, mais extrovertido. Eu quero que seja uma pessoa mais estudiosa, menos estudiosa. Eu quero que seja nerd que nem eu. Como é que é essa pessoa? Projeta. Esses são os acessórios que tu tá querendo que teu carro, que tu tá indo buscar, tenha, tá? Mas, como eu te falei, a nossa loja atende apenas seminovos. Então, é possível que tenham alguns defeitos nesse carro. Que defeitos pra ti são aceitáveis? Tipo, aquela calota que bateu na calçada. Ou tá tudo bem que a bateria não é tão nova, eu troco a bateria. Que defeitos esse carro pode ter que tu toleraria numa boa, que não vai te deixar na mão, mas que tem um riscadinho na parte de trás ali da lataria, ou o porta-luva tá com problema na tranca, sabe aquelas coisinhas miúdas que eu aceito? E aí são os defeitos que eu posso aceitar na pessoa com quem eu pretendo me relacionar. Que defeitos são aceitáveis nessa pessoa que eu projeto pra mim? Tá tudo bem se a pessoa for meio preguiçosa, porque eu sou mais ativa. Tá tudo bem se a pessoa não gostar de cozinhar, porque eu gosto. Mentira, pra mim a pessoa tem que cozinhar porque eu tenho pavor de cozinhar, então... né? Mas enfim, tu entendesse? Que defeitos eu aceitaria nessa parceria? Por que eu tô listando qualidades e defeitos? Pra quando eu me ver distraída,
eu observar, opa, essa qualidade eu aceito e esse defeito também. Opa, esse defeito aqui intolerável pra mim. Não quero, já vou me afastar. Pra te ajudar a perceber também, né, dinâmica de interesse, aquela coisa. Por último e mais importante, né, tudo aqui foi importante porque a gente tá definindo o nosso novo carro seminovo. Quanto é que eu posso pagar nesse carro? Quanto é que eu tenho aí já disponível para de repente dar uma entrada? Qual é o meu limite de crédito para compra desse carro? Ah, é 30 mil, 40 mil, 10 mil, ah, eu tenho só 2 mil. Como é que tá a situação financeira? E aí a gente vai falar de quanto é que eu vou dar de mim nessa relação. E quando eu penso em quanto eu vou dar de mim nessa relação, eu vou falar tanto das minhas qualidades quanto dos meus defeitos. Eu vou falar também das minhas falhas e dos meus acertos e principalmente onde é que estão as minhas forças afetivas e onde é que moram as minhas fraquezas. Por exemplo, uma força afetiva minha é que eu sou uma pessoa muito atenciosa e etc. Qual é a minha fraqueza? Eu posso ser um pouco ciumenta. Eu posso ser a pessoa que persegue o boy para ver se ele não tá lá, né? Então isso daí é o que eu posso botar de valor no carro. Por quê? Se a gente puder definir o que é mais importante numa relação de todas essas bases que a gente conversou hoje, reciprocidade, essa é a palavra. E quando a gente fala de reciprocidade, minha gente, o pessoal tende muito a distorcer pensando a reciprocidade como, eu te dou amor, tu me dá amor, a gente se ama, que lindo. Só que a reciprocidade é também dar o não quando a gente recebe não, é também dar uma sumidinha quando tem uma sumidinha, é reciprocidade, é de igual para igual, é 50-50 nas presenças, nas ausências, nos amores, nos desamores, nos limites que se coloca, tem que ser recíproco de ponta a ponta. Então assim, se a reciprocidade não está acontecendo, há algo de muito errado. E sempre se lembrem, né, do que eu vivo dizendo aqui. Traz para a realidade. Quando tu começar a dar o piti na cabeça, traz para a realidade. Eu mandei 5 mensagens, ele mandou 2. Tá. Vamos pensar de uma forma prática aqui. Quem é que tá se excedendo? Quem é que tá se ausentando? Como é que tá esse interesse? Claro, a gente não vai ser idiota de mandou uma, eu mando uma, mandou uma, eu mando uma. Mas tu entendeu, né? A alusão que eu quis fazer da reciprocidade, de ter um equilíbrio. E esse é o aulão gratuito de exagero-se, guria. Então, assim, cuidem melhor do coração de vocês, cuidem melhor das pessoas que vocês estão elegendo para acompanhar a jornada de vocês. Sabe? Tem um tesouro muito grande no coração da maioria das minhas consulentes e elas acabam entregando nos lugares errados, né? Por que eu surtei tanto com a história da guria do Bom Dia? Porque é uma pessoa super comprometida afetivamente, super empática, sabe? Super sensível. E a criatura tava morrendo porque passaram ali 4 ou 5 horas sem o dito cujo mandar uma mensagem de resposta, ela tava quase morrendo. E não é como se a pessoa não estivesse sendo recíproca, né? Mas, manda uma figurinha pelo menos, né, meu amor? Vamos ter um pouquinho de interesse. E aí, claro, né, o desenrolar da história não foi feliz. Não foi um final feliz, porque depois, ao longo da semana, ela me procurou de novo. A gente fez uma consulta e tudo. E realmente a pessoa é super desinteressada e ela não conseguiu rastrear o desinteresse da pessoa. E aí ela decidiu tirar o time dela de campo, porque ela disse, eu não vou ficar aqui pra esperar o meu coração se partir mais, não, eu vou me retirar, não vou ficar. Mas é duro, sabe, a gente abrir o tarô, e por isso que eu fiz aquela postagem das notícias ruins essa semana, porque é duro a gente abrir o tarô e dizer coisas para as gurias que elas poderiam ter percebido se não estivessem tão sensíveis, se não tivessem com a musculatura emocional tão frágil. Então a proposta dessa live foi justamente te trazer mais ferramentas para tu te fortaleceres e quando tu chegar na mesa de tarô, tu já chegar com diagnóstico. Olha aqui, tá se ausentando, responde lá uma vez que outra, quando a gente sai, quer estar lá com os amigos, não olha direito pra minha cara, é aquela coisa assim, de cair muito na real e já vim pro tarô, eu quero ver aqui se vai ou racha, porque se vai rachar, eu já vou procurar outra pessoa
Porque às vezes vocês estão perdendo tempo da vida de vocês, dinheiro da carteira de vocês, pra perguntar de gente desinteressada. Vamos procurar o rumo de gente interessada. Porque assim, ó, gastar dinheiro com consulta de tarô pra saber de macho que se desinteressou, a gente é perder dinheiro. E aí que entra o que eu tava dizendo lá no início da live, não é querer falar contra o meu trabalho, mas é perder dinheiro. Por isso que eu devolvi o dinheiro da consulta da guria. Eu disse pra ela, vai gastar, pega esses 50 pila e vai pro bar, vai beber, vai dar risada, vai te divertir, porque assim, ó, não dá de ficar sofrendo por amor. E aí assim, gurias, sigo trazendo uma live por semana com algum assunto que tá aparecendo mais na minha mesa, pra trazer um pouquinho mais de ferramentas pra vocês, pra lidarem com as situações. Os relacionamentos, eles são difíceis, mas se a gente tiver um pouco mais de malandragem, a gente consegue dar jeito. E principalmente, agora em julho, eu vou estar soltando pra vocês um projeto novo que eu tô gestando com todo amor e carinho. E já vou usar essa live pra te dar o spoiler, que é o projeto Vassalissa. Vassalissa era uma bonequinha, Vassalissa Valente. Foi uma bonequinha que foi posta no bolso de uma menina pra ser a intuição dela. Tipo, o grilo falante pro Pinóquio era a Vassalissa pra essa menina. E essa bonequinha no bolso, ela dava as direções pra menina não se perder. Ela era a intuição da menina. E o projeto Vassalissa, ele vai se focar em te dar ferramentas, em ser essa bonequinha no teu bolso que vai te dar aquele avisinho, né? Ó, lembra aquela vez que a Debbie disse tal coisa? Para que a gente possa fortalecer um pouco mais o emocional, entender melhor os meandros das coisas, não só com o tarô, mas também com um pouco mais de inteligência emocional, para dar conta do recado. Então, te prepara, que julho tá chegando e o projeto Vassalissa vai vir com tudo, porque eu quero muitas vassalissas valentes aqui no nosso nicho, no nosso círculo. O momento lunar tá acontecendo, o pessoal tem recebido todos os dias ali suas mensagens, seus direcionamentos, né, para aproveitar melhor a lunação. Então, quem não entrou ainda, vai nos meus destaques, o que tem uma luazinha é o momento lunar. Entra lá no grupo, todo dia de manhã tem uma tarefinha, todo dia de noite também tem, que são ferramentas que o pessoal tá pegando para se fortalecer para sua jornada. Então, para mim foi um prazer estar aqui nessa live, agradeço a presença de todo mundo que esteve comigo, espero que tenha sido útil, que tenha fortalecido vocês, e nos vemos numa próxima live, ou no projeto Vassalissa, que tá chegando agora em julho. Um beijo, boa noite, gurias. Ah, Carol, beijo.